Bom, sou o professor Ricardo, né? Professor de História e Sociologia, e eu estou aqui, né, com as alunas, a Isabelle, a Eduarda e a Rafaele. Elas são do primeiro ano, né? E nossa conversa aqui, o nosso bate-papo nesse podcast é sobre a situação das mulheres na Segunda Guerra Mundial. Como é um projeto que a gente está trabalhando sobre Anne Frank, a gente não vai falar especificamente da Anne Frank, mas vamos falar ali da situação das mulheres ali que viveram aí no período de Anne Frank, né, nesse período. Eu quero começar aqui com a Eduarda. Eduarda, fale um pouco para nós sobre a situação das mulheres no período aí da Segunda Guerra Mundial. Foi bem crítico, né? Ela sofria muito, não podia ter filho. E se ela tivesse um filho, ela tinha que abortar, porque ela não era arianas. Só as arianas que podiam ter filho, porque era de uma raça que ele criou, que só podia ter filhos bonitos e brancos, de só uma linhagem. Muito bem. Essa teoria racista, ela nasceu com um período aí com Hitler, o próprio Hitler, ou ele adquiriu isso, né, se apoderou desse pensamento aí por parte de alguém? Ele adquiriu isso achando que podia ter gente só rica e bonita no mundo e que não podia existir outro tipo de raça de gente. Muito bem. Estamos falando a situação, né, de perversidade que essas mulheres sofreram por parte do nazismo, né? Nós estamos falando de mulheres, não somente as mulheres sofreram naquele período, mas como o projeto aqui está sendo voltado para os dias das mulheres, né? A gente está falando aí de todo o contexto histórico de Anne Frank, né? O período que ela viveu, a situação das mulheres aí no período em que Anne Frank viveu, uma situação aí que não deve retornar. Lembrando que tinha um campo de concentração de Auschwitz, que era ali, ia todas as pessoas ali, judeus, tanto mulheres como homens, como crianças, mas a gente sabe que teve ali também um campo de concentração específico. E sobre isso, né, a Rafaela, né, a Rafaela, ela vai falar um pouco sobre o gueto e sobre esse campo de concentração que era voltado aí especificamente a mulheres. Pode falar para a gente um pouco sobre isso, Rafa? As mulheres, elas ficavam nos guetos e lá era tipo uma comunidade com várias casas e era uma comunidade. E a todo tempo elas estavam sendo observadas pelos nazistas. E quando elas faziam algo de errado, elas iam para um campo de concentração específico onde só tinham mulheres. Muito bem. A gente está aqui também com a Isabelle, que vai falar um pouco aí sobre as torturas, né, os tipos de tortura que essas mulheres sofreram aí nesse período, aí, tanto no gueto como lá no campo de concentração. Nos guetos, as mulheres eram particularmente vulneráveis. Tipo, se elas engravidassem, elas iam ser mortas. Ou tinha que abortar ou ia ter que ser mortas. Elas tentavam esconder, mas não tinha como esconder. Então, tipo, toda vez que descobriam, tinham que abortar. E também espancamentos. Toda vez que elas faziam algo de errado ou tentavam fugir, eram espancadas. Não só espancada ou iam por guetos. Muito bem. Eu vou passar para a Eduarda também, falar um pouco sobre isso, sobre o sofrimento dessas mulheres. E quando elas não eram espancadas, elas viravam prostitutas, onde os ariostão falavam que elas eram privilegiadas de não ter sido mortas, e sim viradas prostitutas. Muito bem. Então, nesse período aí, as mulheres sofriam aí
todo tipo de abuso e de violência, né? E para a gente fechar aqui, para a gente fechar essa nossa conversa, o que que isso aí representa, né? O que que isso aí pode ser utilizado nos dias de hoje, no contexto de hoje, falando com relação às mulheres, né? Esse fato histórico aí, o que que representa isso e o que pode ser tomado daí, né? Para que a gente alcance aí esse mundo melhor em relação aí às mulheres. Pode falar o Rafael. Naquela época elas eram muito vulneráveis, mas hoje em dia elas estão buscando os seus direitos. Muito bem. Eduardo? Que mesmo passando as guerras, ainda tem muito disso, das mulheres ser menores que homens, e elas estão buscando cada vez mais que isso não aconteça. Muito bem. Isabelle? Elas não têm só os direitos, mas também têm as leis. Tipo, lei da Maria da Penha. Se o homem encostar na mulher, é preso por conta que essa lei é da mulher. Igual a mulher tem se encostar no homem, só que eu esqueci o nome. E é isso. Bom, gente, e a nossa conversa, a gente está terminando já, e a reflexão aí que foi deixado aí, né, por parte da Isabelle, da Eduarda e da Rafaela, né? Então, todos os direitos que as mulheres têm conquistado nos dias de hoje, a gente sabe que foi construído aí com muito sofrimento. Bom, gente, aqui é o podcast, essa conversa aqui, esse bate-papo nosso, aqui da Escola Dagoberto, né? As alunas, a Isabelle, Melissa, Eduardo e Rafa, e foi muito bom aí ter essa conversa aí com elas, né? Foi muito construtivo. Então, tudo de bom e vamos continuar aí refletindo sobre tudo que foi falado